Olá, amigos. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que é uma constelação familiar. Você tem ligado aqui no consultório e feito essa pergunta: o que é uma constelação familiar? Eu preciso fazer uma constelação familiar? Então, respondendo a isso, eu resolvi então gravar um vídeo para mandar para você, explicando um pouco o que é a constelação familiar. Então, a constelação familiar, ela é um método terapêutico, filosófico. Ela foi criada por Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um sacerdote que era um psicólogo. Ele pegou dentro de 4 ciências e mais uma experiência que ele teve com os índios lá na África. E ele então criou este método chamado constelação familiar. Constelar é isso. A constelação ela pode ser feita de grupo, com pessoas, né? A gente pode organizar um grupo grande ou um grupo pequeno e pode constelar. Ou pode constelar individual, você sozinha com o terapeuta. Então você pode constelar um tema. Então esse tema é muito importante. O que está conflitando você? Qual é o conflito? Qual é a sua questão que você tem e não consegue resolver, ou não sabe como resolver? Isso pode ser constelado desde um conflito emocional, desde um processo, por exemplo, eu tenho uma depressão, eu tenho uma bipolaridade, eu tenho síndrome do pânico, pode ser constelado uma doença, eu tenho uma asma, eu tenho, enfim, uma diversidade de coisas que você pode constelar. E não só a questão do conflito familiar que você tem, ou a questão do padrão que você está repetindo, que a gente traz lá do papai e da mamãe. Então, referente à questão do tema, né? Como que eu escolho esse tema? Eu escolho esse tema a partir daquilo que eu percebo na minha família que está sendo repetido, ou daquilo que tem em mim e na minha família e eu não sei o que é, né? Então o Bert fez uma grande descoberta, que a gente fica vinculado a uma memória. E esta memória vem dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. É um sistema familiar que vem sofrendo aquilo. Então, se eu sou a 3ª geração ou a 4ª geração, mas geralmente o processo se repete na 4ª geração, eu estou repetindo um padrão familiar pode ser uma crença, mas pode ser algo que aconteceu lá no seu sistema familiar, uma perda, uma tragédia, ou simplesmente um aborto não elaborado, um luto não elaborado. Então isso nos traz na próxima geração alguns transtornos emocionais. E esse transtorno emocional, ele pode estar ligado a várias questões de desequilíbrio. Aí o Bert vem e traz a solução. A constelação familiar, ela traz uma solução. Essa solução das 3 leis do amor que ele ensina, né? Que é o pertencimento, a inclusão que nós devemos fazer com as pessoas que estão excluídas do nosso sistema familiar, e a lei do dar e receber, né? E são 3 leis. Eu vou falar um pouco de cada lei sistêmica nos próximos vídeos, mas hoje nós estamos começando e é muito importante a gente primeiro entender a constelação familiar. Então, como eu falei, a constelação ela pode ser feita em grupo. A gente organiza um grupo, 10, 20, 30 pessoas ou mais, e as pessoas são representantes da tua família. Então, por exemplo, eu escolho um tema, eu tenho uma síndrome de pânico. Então eu coloco uma pessoa que o Bert Hellinger deu o nome de campo
mórfico-genético. Essa pessoa entra, então, nesse campo, representando o sintoma da síndrome do pânico. E uma outra pessoa, ela é colocada para representar você. E aí acontece uma ressonância entre a comunicação psíquica tua com a pessoa que está sendo representada por você e pela síndrome do pânico. E aí acontece um movimento chamado fenomenológico. E esse movimento, a pessoa representante, ela começa a sentir e expressar via corpo, e ela começa a sentir aquilo que você sente. E aí começa, então, essa constelar é isso. Então, vai mostrando para você, vai trazendo as informações do teu campo, da sua psique, e isso vai sendo esclarecido nesse movimento que se chama constelar. Isso é constelação em grupo. Para constelar individual, você sozinha com o terapeuta, você vai usar o quê? O terapeuta, ele tem bonequinhos, como esses daqui. A constelação, ela pode ser feita de mesa, que é colocada na mesa, um bonequinho que representa você e um bonequinho que representa a síndrome do pânico. E aí, outros integrantes vão integrando, que vem, olha aqui para cá, outra pessoa vem aqui, olha para cá, e outra pessoa olha aqui. Então, a gente vai identificando o que você está sentindo, o que você está trazendo dentro da sua consciência. E essa consciência, ela se divide em uma consciência familiar, sistêmica, que você traz as informações da tua família. Ela se divide numa consciência arcaica, que é chamada uma consciência onde ficam os conflitos não resolvidos, os conflitos que não foram perdoados, que não foram dado um lugar para aquilo. Então, o Bert escreveu um livro chamado Um Lugar para os Excluídos. Então, é uma consciência arcaica que tem, explicando para você, como se tivesse uma sala, mais uma sala, e uma sala pequena, como se fosse uma despensa, e fica fechado aquela despensa, essas informações. Então, enquanto eu não dou um lugar para aquele excluído, para aquele fato, para aquela dor da alma que você traz, e você traz essa informação, eu fico no conflito. Então, eu fico sofrendo algo que vem do meu sistema familiar. E se eu estou sofrendo este algo, se eu sou a ovelha negra da família e estou passando por isso, eu provavelmente sou a 4ª geração. Porque a 4ª geração, segundo Anna Selin, que ela criou o método da psicogenealogia, ela afirma, e o Bert Hellinger também nos afirma, que isso é construído e trazido pelo nosso sistema familiar. Né? Então, eu trago essas informações. Eu tenho em mim essas informações. Está tudo na nossa psique. Essa dispensa que eu estou explicando para você. Então, é muito importante eu fazer uma constelação na vida. Para que eu entenda o emaranhamento que eu tenho no meu sistema familiar. E Jung já dizia, né, que nós temos uma consciência, e essa consciência, ela é familiar, ela é coletiva, como nós temos uma consciência individual. Né? E de fato, nós somos essa consciência mesmo. Então, a constelação familiar, ela pode, então, ser constelada de grupo e individual. A constelação individual, eu tenho os bonequinhos, que estão aqui para você conhecê-los. Ela pode ser feita
constelação de mesa, como está aqui, né? Todo mundo sendo representado, ó. E ela pode ser feita na água. Eu constelo na mesa e constelo na água. Eu deixo o cliente sentir o que atrai, o que ele poderia fazer, né? Então, quando você constela, aqui vou demonstrar a constelação na água. Então, eu escolhi aqui você e eu escolhi um tema. E o tema seria a síndrome do pânico, por exemplo. Então, eu coloco você aqui e coloco um bonequinho aqui para representar a síndrome do pânico. E eu começo a perceber esse movimento que vai acontecendo aqui na água. Então, observe, a síndrome do pânico, ela está olhando para você. Então, aqui tem uma fala. E essa fala é uma expressão desse sentimento de dor, né? Então, isso pode estar ligado aqui, vou colocar a casa, que representa a família. Vamos ver o que acontece. E aí eu vou colocar uma bonequinha aqui, que ela tem aqui do ladinho, olha o que ela tem, ó. Então, ela expressa o quê? Ela está expressando o medo. Esse revólver que ela tem aqui é uma consciência do medo. E aí você observa o que acontece. Ela se aproxima? Não. Então, esse medo, veja, esse medo aqui é um medo imaginário, ó. O que é um medo imaginário? Eu criei na minha mente esse medo. Não tem uma conexão com esse personagem aqui. E não tem uma conexão eu na minha infância. Então, eu vou colocar eu pequenininha aqui na minha infância. Será que o medo foi desenvolvido por uma mãe que gritava, um pai que gritava? Olha o que acontece quando eu coloco você na infância, ó. Então, isso vai me revelando que essa síndrome do pânico, ela é algo trazido da infância. Porém, toda síndrome do pânico, olha o que acontece, essa bonequinha do medo, ó, ela vai se aproximando de você, criança. E olha o que aconteceu aqui. O pânico, ele vem e fica olhando para você de frente. Ela olha para você de frente. Então, tem uma fala que você precisa olhar para isso. Então, veja, nesse caso aqui, olha o que aconteceu. A bonequinha aqui virou de costa, a bonequinha que expressa o medo do seu inconsciente, que é do seu sistema familiar, ó. Ele vem, a casa que representa a família aqui, a infância se aproxima e o síndrome do pânico fica olhando para você. Então, indica que seja o quê? Algo da sua infância e não de uma memória que tenha uma referência do passado, mas sim um trauma que você vivenciou na infância e isso é algo do passado. Então, a síndrome do pânico, ela sempre tem uma memória do sintoma que você está sentindo e uma memória do passado. Essa memória do passado pode ser da sua ancestralidade? Pode. Porque nós temos traumas transgeracionais que a gente traz. Mas também pode ser um trauma da sua infância vivido por você. E aí é a consciência individual. Então, a consciência familiar, a consciência individual.